Apesar de pouco futebol, pênalti perdido e gols anulados, o Inter de Roger Machado consegue vencer o Maracanã por 1-0 aqui no Beira-Rio pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, graças ao jovem Gustavo Prado, que deixou o banco no segundo tempo e marcou o gol da vitória colorada. Eu te conto os detalhes dessa partida, então fica comigo depois da vinheta. Salve, 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 gurizada! Eu sou o Gabriel Camargo, setorista do Internacional aqui no canal do Lucas Fontes. O Inter venceu, mas não convenceu. Teve uma vitória culposa diante do Maracanã, sem intenção de ganhar. Pelo placar de 1-0, gol do Gustavo Prado. Temos muito para falar sobre essa partida, desdobramentos, a coletiva do Roger e também assuntos tratados pelos jogadores na zona mista, mas antes de mais nada peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para não perder nada que acontece por aqui. Lembrando que esse conteúdo tem o apoio de Ativo Ultra, o estimulante do homem moderno, então clica aqui embaixo no link que está na descrição, já faz teu pedido e recebe na porta da sua casa. O Roger montou um time alternativo para enfrentar o Maracanã hoje aqui no Beira-Rio, né, buscando fazer algumas preservações. O zagueiro Vitão e o lateral Bernabé nem foram relacionados, né? O Alan Patrick começou no banco de reservas, foi jogar apenas na segunda etapa. O Oscar Romero foi quem iniciou o jogo. O Agustin Rogel formou a zaga com o Vitor Gabriel e o Inter foi um time um tanto burocrático. O Inter teve muitas dificuldades para furar a defesa do Maracanã, que montou uma linha de 5 defensores. Coletivamente o Inter fez muito pouco, era só chuveirinho na área. Foram 73 cruzamentos na área da equipe cearense. Algumas individualidades também abaixo, né? O Ener Valencia fez uma partida muito ruim, o Wesley também muito mal. Para mim o Tabata também fez uma partida ruim. O Aguirre, para mim, foi quem se salvou dos que começaram a partida, né? O Brian Aguirre, que havia sido poupado diante do Juventude no último sábado. O Inter teve muito volume de jogo, teve 30 finalizações e 15 escanteios, mas realmente poderia ter feito mais, poderia ter ganho por mais de 1-0 da equipe do Maracanã, que sinceramente é uma equipe de Série D, né? Então é um pouco preocupante o rendimento do time do Roger hoje, mesmo que o Maracanã tenha feito um esquema tenha vindo para Porto Alegre para se defender, não tem explicação o Inter não conseguir fazer gol, né, ou sofrer para fazer um gol numa equipe de Série D de Campeonato Brasileiro. Tivemos gols anulados, o gol do Wesley foi anulado corretamente, o gol do Raikkonen, que foi a estreia hoje do menino de 16 anos, que entrou no segundo tempo, acabou tendo seu gol anulado por um toque de mão, e o Alan Patrick desperdiçou a cobrança no pênalti que foi sofrido pelo Wesley na segunda etapa. O Alan Patrick bateu na mão do goleiro do Maracanã. Eu acho que o Roger errou na escalação, tá? Eu não digo pelas preservações, mas eu acho que por colocar jogadores que talvez estivessem desgastados e não estivessem com muita fome, digamos assim, de jogo. O Wesley visivelmente estava se preservando dentro de campo na primeira etapa, né? O Valencia não fez um bom jogo de novo e não parecia estar muito afim. Agora, o Gustavo Prado entrou bem no segundo tempo, o Raikkonen entrou bem por fazer a sua estreia, né? Apenas 16 anos. Então acho que o Roger deveria ter escalado um time com jogadores que buscam por alguma coisa, buscam por espaço, assim como ele elogiou a atuação do Thiago Maia, que foi um jogador que foi importante no ano passado e não vinha jogando, né? Entrou no segundo tempo contra o Juventude, o Roger acabou elogiando a atuação do Thiago Maia. Deveria ter escalado uma equipe um pouco modificada nesse sentido, né? Eu não teria escalado o Wesley nem o Ener Valencia. Mas dito isso, coletivamente, o Inter como um todo jogou muito pouco, mesmo que tenha bastante finalização, bastante escanteio, bastante volume de jogo. Eu acho que o Inter deveria ter jogado mais contra uma equipe que joga a Série D do Campeonato Brasileiro e, né, um salário do Ener Valencia, digamos assim, paga toda a folha salarial do Maracanã. O Antony foi perguntado na zona mista sobre o que foi conversado após esse jogo, a dificuldade que o Inter teve para vencer o Maracanã, e eu vou deixar o trecho da entrevista do Antony aqui. É muito cedo assim para falar alguma coisa, né? Acho que tem que ir para casa descansar. Acho que a prioridade é a recuperação, né? O staff, a comissão já faz essa análise. Acho que a gente vai poder conversar melhor amanhã, analisar. Mas enfim, pouca coisa foi falada agora, né? Mas tentar buscar recuperar o melhor possível, porque sábado, como eu falei, já tem
É um jogo fora e difícil e acho que a cabeça agora é voltada para o Brasileirão de novo. Tá aí o Antony, disse que não teve muita conversa no vestiário, né? Vai ser conversado amanhã. O Inter que enfrenta o Corinthians no próximo sábado na Neoquímica Arena e se reapresenta amanhã à tarde no CT do Parque Gigante. Eu vou deixar também a fala do Gustavo Prado, ele que voltou a ser relacionado no jogo contra o Juventude no último sábado, entrou no segundo tempo. Hoje ele entrou e fez o gol da vitória do Inter. Vou deixar a fala dele aqui. Fiquei de fora, né? Como eu disse, eu trabalhei muito, continuei trabalhando forte, com a cabeça boa. Eu acho que isso foi o fundamental, de poder voltar bem. Tá aí o Gustavo Prado, né? Jogador que, por mim, teria mais minutagem, seria relacionado mais vezes. Hoje ele foi importante na segunda etapa, quase fez um gol de fora da área, chutou uma bola no travessão e depois acabou marcando o gol que deu a vitória para o Internacional. Esse que foi o segundo gol do Gustavo Prado como profissional com a camisa do Colorado. O Roger se mostrou preocupado com dois fatores muito importantes do ataque do Internacional, né? Primeiro que os atacantes não estão marcando gols. Ele citou o Vitinho e o Ener Valencia, que fizeram um bom estadual, que tiveram gols importantes, o Ener inclusive na final, né, contra o Grêmio aqui no Beira-Rio, e também citou o fato do Wesley ter 14 gols em 2024 e ainda não ter marcado em 2025. O Roger disse que também se sente preocupado em relação ao excesso de cruzamentos que o Inter teve na área e não conseguiu aproveitar, acabou fazendo apenas um gol na equipe cearense aqui no estádio Beira-Rio. Então o Roger, assim como nós, torcedores colorados, também está preocupado com esses fatores. As estatísticas da partida não dizem 100% em relação ao que aconteceu no jogo. Para mim, o Internacional deveu muito ao seu torcedor hoje, aos quase 15 mil torcedores que estiveram aqui no estádio Beira-Rio para acompanhar essa partida e agora vai jogar a partida de volta, possivelmente no Ceará. Eu digo possivelmente porque a partida não está definida ainda no estádio Presidente Vargas. A informação da Milena Costa, de RBS TV, é que os dirigentes do Maracanã ainda não definiram se vão vender o mando de campo ou não. O que acontece, tá, gurizada? A comissão técnica fez um pedido para a diretoria do Maracanã para manter o jogo no Ceará, em Fortaleza, lá no estádio Presidente Vargas, por conta do clima. Lá é muito calor e isso seria um fator a favor do Maracanã nessa partida de volta. Dito isso, eles não descartam realmente vender o mando de campo para que a partida aconteça em Santa Catarina. Agora o que nos resta é aguardar os próximos dias para ver os desdobramentos dessa história. O fato é que o Inter venceu o Maracanã por apenas 1-0 e ligou um sinal de alerta em relação ao rendimento da equipe de Roger Machado para a sequência da Copa do Brasil, do Brasileirão e também da Copa Libertadores da América. O Inter se representa amanhã às 16 horas no CT do Parque Gigante e volta a campo no próximo sábado, 6h30, contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. Se vocês chegaram até aqui, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e ativem as notificações.